pressa pra viver, não. Irmão, me chama pra alguma coisa e eu vou. Esse é o sentido da vida pra mim. Experienciar, velho. Hoje eu tô super animado porque a gente vai receber aqui na mesa do KiwiCast pela segunda vez um convidado muito especial. E aí, vambora? Bora. Ele é um professor de linguagem corporal, comunicação e comportamento humano que ajuda as pessoas a entenderem o que é que tá por trás das decisões, das travas e o que é que impacta diretamente no seu resultado no mercado digital. 3, 2, 1 e... Guilherme Batilani. Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bora pra mais uma que eu tô animado. Simbora, vamos pra mais uma. Inclusive, eu imagino que muitas pessoas já te conhecem, mas pra quem não te conhece ainda, me diz de forma breve, que caminho você percorreu para estar na cadeira que você tá hoje, palestrante, comunicador, especialista em comportamento humano? Cara, eu sou um ex-professor de cursinho, fiz faculdade de Ciências Sociais lá na Universidade Estadual de Maringá, daí eu comecei a dar umas aulas, aí veio a pandemia, e aí eu desesperado, porque eu sabia dar aula e gostava de dar aula, eu amava o que fazia, não tinha muita opção, ou eu virava caminhoneiro, trabalhando com meu pai, ou eu dava aula, só que não tinha o que fazer, né? Vou dar aula pra quem? E desesperado, cara, falei, a única alternativa que me restou é eu ir pro digital. Um grande amigo meu, que hoje é meu sócio, falou, cara, em 5 anos eu duvido que você não seja uma autoridade, assim, no Brasil. Eu duvido que você não ganhe dinheiro suficiente para você sobreviver. Então, começa a publicar vídeo na internet, que uma hora acho que alguma coisa acontece. E aí, cara, fiquei 1 ano falando sozinho, assim, eu postava o IGTV na época no Instagram. 12 pessoas me assistiam por educação e nada acontecia, aí você desanima de vez em quando. Mas eu falei, irmão, o projeto é 5 anos, em 5 anos tem que dar certo. E aí, 1 ano depois, me chamaram para fazer o primeiro podcast, eu tomei um monte de cerveja para chegar lá meio no grau. Chegar no grau. Aí gravei o primeiro podcast, viralizou o primeiro, e aí vieram outros convites e nessa cá estou aqui. Justo. Me diz, você tem uma habilidade clara de comunicação, consegue se expressar com clareza, as pessoas conseguem entender o que você quer transmitir, mas fica a dúvida para a maioria das pessoas que estão ali do outro lado e talvez queriam estar na sua cadeira de comunicador, que é, você acredita, Gui, que comunicação é algo que você desenvolve ou é algo que já nasce com a pessoa? No seu caso, como é que foi a sua trajetória em relação a isso? Eu acho que essa palavra ou ela é muito perigosa, porque não é ou, é e. Legal, é uma adição. É uma adição. Eu acho que existe sim talento para comunicação. A pessoa que tem uma boa coordenação motora e ela consegue se expressar de uma maneira legal. Existe o talento para criação de narrativa, que é basicamente você viver várias experiências, você ler bastante coisa, você escutar bastante coisa, reunir tudo num pacote só, contar uma história legal e todo mundo entender. Isso é uma capacidade de criação de narrativa. E isso, existe o talento, existe o treinamento para isso. Existem pessoas que é natural, a pessoa é maravilhosamente comunicativa. Existem pessoas que são travadas. E essas pessoas travadas podem se tornar boas comunicadoras com muito trabalho, mas talvez elas nunca atinjam o nível das pessoas que são naturais. Então, existe talento? Existe talento. Ah, por que não sou talentoso eu desisto? Não, caralho, você vai treinar pra ficar bom, entendeu? Então, não é ou a pessoa é talentosa ou ela é treinada, é os dois. E aí, por aí vai, entendeu? Agora, muitas pessoas esperam que a gente vá falar sobre comunicação aqui, porque já ouviram você falar sobre, mas eu queria que a gente expandisse um pouco mais e trabalhasse em cima do universo que você está lidando hoje, que é mais abrangente, que é comportamento humano. Então, deixando a comunicação um pouco de lado, sabendo que a gente vai tocar nela em um momento ou outro, mas falando de comportamento humano, de onde que surgiu esse interesse? Você consegue lembrar, voltar lá atrás para um momento que você falou, cara, eu gosto disso aqui, me interesso por isso aqui, por isso estudo isso aqui? Cara, sim, com certeza eu lembro. Foi a fase mais chata da minha vida. Já contei ela em alguns podcasts já. Se as pessoas não me conhecem, acho mais fácil jogar no YouTube, porque a história é meio longa. Mas com 14 anos eu fui estudar fora, num colégio agrícola com meu irmão. E aí o colégio ele tinha uma espécie de tradição militar, assim, onde o 3º ano mandava em todo mundo, o 2º obedecia, o 1º apanhava de geral. E como tinha uma lista de espera para correr nos vestibulares, porque o colégio era concorrido e até hoje,
era interessante pro diretor que os mais fracos, aqueles alunos que fossem desistir no começo e durante o ano, já fossem embora logo pra ficar quem realmente era da roça, quem aguentava o tranco, quem queria e precisava estar lá. Então tinha uma espécie de tradição de trote, mas tipo, não era trote faculdade, de aê, busca cerveja pra mim. Era trote, era Seleção pauleira natural. mesmo, total, de quebrar a ripa no quarto dos caras, Deus, cara. apagão geral no colégio e bater em calouro, era trote, entendeu? E aí eu não sabia disso. Eu não sabia que o colégio ficava dentro de uma reserva florestal. Eu descobri quando eu cheguei lá. E, tipo, os pavilhões eram fechados por causa de onça, pra você ter uma ideia. Meu Onça, Deus, macaco, cara. coati, cobra, tinha tudo lá. Era uma reserva mesmo. Nunca nem tinha ouvido falar disso no Brasil. Cara, pois é. Inclusive, o colégio hoje, ele fica dentro de uma fazenda. Ele não fica mais na reserva, mas a época que eu estudei, era dentro de uma reserva florestal. E aí, quando a gente chegou lá, a gente descobriu isso, né? A gente descobriu que o lugar era bizarro, que a moradia era muito precária, que eu ia dividir quarto com outras 3 pessoas, uma delas era o meu irmão, e que tinha essa tradição eu descobri lá. O colégio tinha 200 homens e 20 meninas. Então, era muito discrepante, né? 10-1. 10-1. E tinha uma menina muito bonita lá, que ela gostou de mim, eu gostei dela. Eu tive a brilhante ideia de ficar com essa menina, que era disputado por 200 caras. Pô, os caras quis me matar, né, velho? Os caras falaram, esse cara aí, meu, esse cara não vai durar 2 dias aqui agora. E aí, cara, no dia que os caras que eu fiquei com a menina foram lá no meu quarto, fizeram um X em vermelho da fora a fora na porta, assim. Escreveram tá morto no meio da porta. É sério isso, cara? Pô, essa é a nossa Como história você se bizarra. sentiu em relação a isso? Cara, é um turbilhão de emoções, né? Tipo, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo criar uma narrativa mais linear, mas foi tudo muito caótico, né? Primeiro, quando a gente apanhou no meio de todo mundo, todo o primeiro ano sofreu, era uma coisa tipo, tá todo mundo na merda. Então, foda-se. Então, pô, foda-se, eu vou ficar aqui. Cultural. É cultural, beleza. Quando me pegaram pra Cristo, que o meu irmão até falou na hora, né? Falou, mano, vem em outras portas, porque às vezes não é nada pessoal, às vezes é... E eu olhei em todas as portas do colégio, e era bastante pessoal. Era só na minha que tava o X em vermelho. E aí meu irmão falou, pô, sai daqui, não fica aqui não, vai lá no banheiro, se esconde, fica lá escondido, que a hora que der, na hora de dormir, você volta e dorme. Porque senão os caras vão te achar aqui no quarto. Você tinha que idade? 14 anos, 14 pra 15 anos. Que pressão, hein, cara? Foda, Meu Deus, véi. com 14 anos tá Foda. enfrentando outro tipo de bullying na escola. Era. Não, tanto que eu tinha vindo de colégio de freira, então eu nunca tinha sido violentado assim, nunca ninguém tinha me ameaçado de morte, isso não tinha acontecido. Não é uma coisa que acontece também pra muita gente Acho aos que 14 não, anos, né? acho que não, espero que não, espero que pra maioria não. Sim. E aí, cara, foram me buscar lá no banheiro, velho. Eu já tava tomando banho, porque tinha passado meia hora, ninguém tinha feito nada. Falei, vou tomar banho, depois eu vou pro meu quarto. Pô, me pegaram pelado no banheiro, assim, 3, 4 caras, me levaram no meio do pavilhão. Putz. Fizeram eu me ajoelhar no meio do pavilhão. Tava todo o terceiro ano ali, olhando. E atrás, eram pavilhões um à frente do outro, tava todo o primeiro ano. Porque a turma do terceirão chamou todo o primeiro ano pra ver o que acontece com quem mexia com o menino lá dentro. Eles me chamavam de pra frente, né, na época. Que era... Até hoje eu não sei o que é uma boa definição de pra frente, né? Mas os caras do terceiro ano foram chamar todos os alunos do primeiro ano. Venham assistir o que acontece com um cara folgado aqui dentro. Me ajoelharam pelado no meio de todo mundo e me bateram ali na frente de todo mundo, velho. E aí fizeram eu ler um cartaz. Eu sou um merda e eu vou desistir daqui. É isso que acontece com o calor folgado. Mobral, né? O calor era o Mobral. Meu Deus. Aí ficaram batendo na minha cara, na minha cabeça, gritando, falando que ia me matar e os caralho. Aí, mano, foram lá no meu quarto buscar meu irmão. Porque um cara falou assim, pô, já batemos fisicamente, vamos bater psicologicamente agora. Foram lá, pegaram meu irmão, ajoelharam meu irmão do meu lado e bateram no meu irmão na minha frente também, velho. Você não guarda rancor disso, não? Ah, cara, porra, guardei por muito tempo, né? Mas... Nunca revidou? Não, nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Aí, tipo, tudo isso, tudo que eu tô te falando, toda essa história durou, tipo, 1 minuto e meio. Foi tudo muito rápido. Mas foi o suficiente pra causar um trauma pro resto da vida, né? E aí a gente foi pro quarto. Cara, eu chorei do começo ao fim, assim. Quando eles me puxaram e me levaram pelado, eu já comecei a chorar, já. Tipo, para com isso, o que vocês estão fazendo? Que porra é essa, tal. Aí, quando eu fui pro quarto, eu falei pro Henrique, mano, vambora daqui, a gente não vai ficar aqui, os caras vão me matar, não vai dar, e blá, blá, blá. E meu irmão falou assim, mano, o pai pegou dinheiro emprestado pra comprar os materiais do colégio. Era público, o colégio era público, mas meu pai não tinha grana nem pra comprar material escolar. E aí ele falou, mano, a gente não vai voltar, velho. A gente não vai voltar, velho. A gente vai ficar aqui. E eu falei, mano, vamos fazer da minha vida um inferno. E ele falou, mano, estuda e aprende a lidar com os outros, então. Seu irmão é mais velho? Meu irmão é gêmeo, né? Ah, É verdade. gêmeo. E aí, pô, eu falei, mano, eu vou estudar o quê?
E aí eu comecei fui em casa, a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada lá. Televisão, nada. Fui pra casa, entrei no Google e comecei a estudar como entender de pessoas, como ser mais legal, como ser carismático, como convencer pessoas a gostarem de mim. Tudo que é como que você pode imaginar, eu escrevi, né? E aí, cara, começou a aparecer um monte de coisa legal pra mim. Comecei a ler tudo. As pessoas falam que não gostam de ler, irmão. Se apanhar na rua, você vai começar a ler, né? Ou quando a água bate na bunda, a gente trabalha, né? Exato. Li pra caralho. Falei, velho, vou tentar aplicar. Quando eu voltei pro colégio, eles estavam me esperando. Deram um recado, quebraram minhas coisas, roubaram minha comida, me bateram de novo. E falaram, irmão, você não entendeu. Você vai embora, você não vai voltar. E aí, cara, eu tinha lido bastante coisa e comecei a aplicar, velho. Fui lá, apliquei num cara, funcionou, apliquei em outro, funcionou. E eu percebi que o comportamento de tribo era diferente do comportamento individual, né? O cara, quando tá no meio da Gaviões, ele é um corintiano, ele não é o CPF, Gustavinho da galera. E aí, se ele vê um palmeirense, ele quer matar o cara, ainda que ele nem conheça o cara. Agora, se ele tá andando na rua e passa um palmeirense por ele, ele vai embora. Talvez ele até cumprimente o cara, né? E eu sabia disso, eu entendi isso. E eu comecei a tentar fazer amizade com os caras individualmente. Então eu chegava no cara, pô, e aí, cara, beleza? Pô, todo mundo te adora aqui, como que você faz pra galera gostar tanto de você? E ficava escutando os caras, velho. E aí eles eram carentes, né? Obviamente, carente financeiramente, carente de pai e mãe, carente de reconhecimento e prestígio, carente de mulher, carente de tudo. Chegava um cara, sei lá, branquinho, um cara de playboy, e falava, caralho, você parece um cara legal e interessante. Me conte mais sobre a sua vida. A validação o cara que ele amava. precisa. Nossa, os caras me amavam. E aí, eu fui de um pra um ali, um a um, devagarzinho. Comecei pelos líderes, né? Porque o líder falava pros outros que eu era legal. E aí a galera foi me aceitando com o tempo, velho. Entendeu? Entendi. Eu estudei comecei a estudar comportamento humano lá dentro. O colégio virou um laboratório social pra mim, assim. Muito legal, cara. Assim, muito legal nas suas devidas proporções. Porque muita dor envolvida pra esse resultado. Mas, voltando pra dualidade das coisas. Teve muita sombra que gerou muita luz. Você pode auxiliar pessoas com isso. Total. Na última vez que você veio aqui, no KiwiCast, você conversou bastante ainda sobre relacionamentos, sobre partes dos interesses que circulavam bastante na sua vida naquela época. Hoje, você fala muito mais sobre o comportamento humano, sobre saúde mental, que tá tudo interligado. Mas me fala, o que que fez você dar essa pivotada e passar a falar mais sobre saúde mental? Foi alguma coisa específica? Foi algo que você identificou na sociedade? O que que te fez fazer esse movimento? Cara, é observação social mano, a gente tá encaminhando pra um abismo muito bizarro. E eu não sou aquele cara exagerista, não, que fala, geração de merda, o mundo vai acabar, e antigamente era melhor. Não sou esse cara, não. Eu costumo ser bem pontual nas minhas críticas, nas minhas observações. Mas eu comecei a observar muito mais a vida dos meus avós, porque eu tive o privilégio de crescer no sítio quando eu era criança com eles. E observar o casamento deles, porque para entender de relacionamento eu observava casamentos que deram certo e o dos meus avós, graças a Deus, deram. E aí, observando a vida no campo e tudo mais, em contrapartida com o cidadão médio brasileiro hoje, né? Que é o jovem, nesse caso específico, de 15 anos, que tem acesso ao celular desde criança e se compara com os amiguinhos desde criança e vem na minha caixinha de perguntas dizer, tenho 16 anos e sinto que minha vida está parada. Lógico que tua vida está parada, você tem 16 anos, né? Mas enfim, essas dualidades começaram a me chamar muito a atenção. E eu encontrei 2 livros que foram de cara, assim, que me deram eureka. Eu falei, irmão, eu quero muito falar sobre esse tema, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, e o Paradoxo da Escolha. Tipo, o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele te ensina basicamente a não ser burro. Ele ensina todos os nossos vieses e ele ensina sobre os 2 sistemas, né? O sistema rápido e devagar. O sistema 1, que é o sistema de resposta rápida. Quem você acha que ganha a eleição esse ano? Aí você fala, Lula. Mas por que o Lula? Tipo, uma resposta que te veio rapidamente. Você botaria 100 mil na mesa, na tua aposta? Não. Então, vamos botar 100 mil na mesa? Então, peraí, deixa eu analisar os dados estatísticos. Agora você foi pro sistema 2. Que é quando você pensa de fato naquilo que você está falando e você vê todos os seus viés, você vê todas as suas análises, análise estatística, probabilidade, isso e aquilo e tal. Aí você vai pro sistema 2. Quando eu li o Kahneman, eu falei, irmão, eu tenho muito viés, todo mundo tem muito viés. Vamos tentar ser mais pontual nos nossos estudos agora. E aí vem aquela palavra do talvez, não sei, de repente, nem todos. Você começa a ficar menos burro, né? Vai ter as camadas. Você começa a ficar menos burro, nem né? tudo é tão direto quanto Exato, parece. nem tudo é assim ou não. E aí, quando eu li o Paradoxo da Escolha, eu falei, velho, tem um caminho muito legal aqui, porque as próximas gerações vão acessar muita coisa. E muito mais coisa do que a gente acessou.
E elas não estão ficando mais felizes e mais realizadas diante de coisas que, porra, os nossos pais, todos os pais do planeta Terra, tacam na cara dos filhos que os filhos têm mais acesso que eles e que, portanto, eles deveriam estar obrigatoriamente felizes, já que os pais não tiveram e eles têm. Sim. Eu era feliz sem nada, como que você não é feliz com tudo? Tudo isso. Entendeu? E é também uma observação muito limitada, né? Mas isso me chamava atenção. Aí, quando eu li o livro do Barry Schwartz, eu falei, velho, eu quero tocar nesse tema, quero falar sobre isso. E aí veio outras dezenas de livros que eu acabei lendo no ano passado e retrasado sobre o tema saúde mental. Cara, são paixões que eu tenho, Marcelo. Pra ser mais honesto possível, eu tenho o privilégio das pessoas gostarem da maneira como eu me comunico. Eu amo estudar, eu gosto muito de estudar. Curiosamente, também gosto muito de ensinar o que eu estudo. E aí, pô, se a parada virou paixão, virou vontade de ensinar. E Legal. graças a Deus eles me escutam. Legal. Entendeu? E como a gente iniciou esse podcast com uma missão, né? Que é auxiliar as pessoas a terem mais saúde mental. E você trouxe logo um ponto extremamente relevante que a gente conversou agora há pouco no almoço, sobre o paradoxo da escolha, né? As pessoas tinham nossos pais às vezes têm essa percepção, pô, não tinha nada e era feliz, e você tem tudo e não é. Mas talvez essa seja a lógica, né? Então eu queria te perguntar... Exatamente por isso, pai. Entendeu? Exato, né? Então eu queria te perguntar, assim, a título de hoje, trazendo um pouco para a realidade do digital, que é a maior parte do nosso público, existe uma pressão muito grande para que as pessoas façam a escolha certa. Então você vai entrar, esse é o mercado certo, e aí vai ter esse viés aqui dentro do mercado que você vai fazer, você faz a escolha, você vai ficar milionário, mudou a vida. Mas por que parece que tá ficando cada vez mais difícil de escolher? E eu vejo cada vez mais pessoas travadas, sem saber para onde ir, com o senso que minha vida tá parada, mesmo tendo tantas possibilidades na mesa. O que é que torna isso tão difícil para as pessoas? Cara, são muitas variáveis, muitas variáveis. Acho que a principal delas é que a gente consome muito conteúdo no Instagram. O Brasil, ele é top 10 tranquilamente de maiores consumidores de digital do mundo. E quando o Instagram, ele é a prova da seletividade do nosso potencial de observação. O Instagram, ele premia gente bonita, ele premia gente rica, ele premia gente que sabe se comunicar muito bem. E, curiosamente, são essas pessoas que ganham mais dinheiro. Gente bonita, gente comunicativa e gente rica de berço. Então, ó, que grande coincidência. E como a gente passa o dia inteiro consumindo essas pessoas, a gente tem a sensação de que todas elas são assim, menos a gente. Quando a gente era criança, Marcelo, eu sou de 96, você deve ser perto de mim também. 94. A gente se comparava no máximo com os nossos amiguinhos de colégio. Então, eu estava no colégio de freira, de classe média. A pessoa mais rica que eu convivia, o pai tinha uma Hilux. Entendeu? Então, no máximo eu ia falar, caralho, meu pai tem um Ford Ka e o cara tem uma Hilux. Por quê, mãe? Esse era o máximo que eu poderia chegar de comparação, tá? Hoje em dia, não, velho. Hoje em dia, o cara entra no Instagram e ele se compara com um cara que tá em outro país, que tá em outro contexto, o cara que tem sobrenome, que tá num lugar bom, que tem uma pele boa, que tem uma mãe que cuidou dele, que nasceu num hospital maneiro, que mora num bairro legal. Esse cara teve oportunidades, esse cara nasceu com uma beleza acima da média, esse cara conseguiu conquistar alguma coisa, seja pelos milhares de fatores que ajudam as pessoas a chegarem onde elas chegam. E o cara vê aquilo, e como ele é incapaz de fazer essa análise de o contexto dele é outro, não é o mesmo contexto que o meu, é o sistema 1 falando. Ele tem uma vida incrível e eu tenho uma vida merda. Até porque a gente não sabe as merdas da vida dele, porque ele não vai mostrar isso no Instagram. Então ele bate o olho e fala, por que todo mundo tem uma vida incrível, menos eu? E ele vai se comparar cada vez mais. Aí vem o carinha que tem 20 anos e ganhou dinheiro com a internet. Ele, caralho, tem muitos caras andando de Ferrari. E ele não sabe que a Ferrari é parcelada em 90 vezes e comprou em 10 pessoas para 10 influenciadores falarem que tem uma Ferrari. Ele não sabe esses detalhes. Até porque, que seja verdade, existe um influenciador de 20 anos que comprou a Ferrari. Beleza. Ele é um em quantos? Exato. Ele é um em quantos? Essa é a pergunta. Mas ele vai falar assim, esse cara é um em 10 milhões? Ele não vai falar isso. Ele vai falar, a vida desse cara é incrível, a minha não é. E por que isso está acabando com a nossa saúde mental? Porque a gente não conversa sobre esse assunto. Os assuntos que a gente conversa é esse cara te explicando como ficar rico. Verdade. E como ele é incapaz de entender como ele ficou rico, porque na cabeça dele, a gente conversou isso no almoço, né? Pega todo o contexto, tudo que aconteceu para ele ficar rico e coloca numa bola, num círculo. O que ele consegue enxergar é um ponto nessa bola. Essa bola pode ter um arco de 3 metros. Ele vai enxergar um ponto. O que é esse ponto que ele consegue enxergar? Que ele trabalhou bastante,
que ele foi inteligente, que ele foi comunicativo, que ele foi ousado, esse é um ponto. Os outros pontos, que é, vamos lá, cor de pele, se o cara é bonito ou não, o QI, se ele nasceu saudável, se o ginecologista que tirou ele era um cara competente, se faltou oxigênio, se ele nasceu num hospital decente, num bairro decente, numa cidade decente, num país decente, num estado decente, a língua nativa do público dele, do país dele, sabe? Se teve algum trauma, alguma tragédia na família, se ele nasceu com genética para 1,80, se o QI dele é alto, todas essas variáveis, sabe? Que momento econômico do país ele usou, todas essas variáveis a gente não olha. A gente só olha pro eu trabalhei duro, portanto eu sou um grande merecedor de todo o meu sucesso. E aí ele pega toda essa narrativa meritocrática de a minha vida é um filme e vocês precisam assistir esse filme para a vida de vocês se tornarem um filme também. E ele conta isso e a pessoa fala, uau, é só eu fazer o que ele fez então. E aí o cara pega e tenta, velho. Pô, vou tentar. Porque ele tá me vendendo que é só fazer o que ele fez e aí eu vou ter resultado também. A fórmula mágica. A fórmula mágica. E aí o cara tenta, às vezes trabalha até mais do que o cara. Uhum. Às vezes tenta até mais do que o cara e nada acontece. Aí ele pensa, irmão, o que tá de errado comigo? Será que eu sou burro? Será que eu sou feio? Eu não sou tão disciplinado quanto ele? Porque... Só que aí que tá. Como são contextos completamente diferentes, isso gera resultados completamente diferentes. Não tem como. Me ouso a falar disso agora, cara. Se existisse uma fórmula de sucesso para abrir empresa, todo empresário abriria uma empresa por dia. Ué, você não sabe exatamente o que fazer? Abre uma por dia então, caralho. Verdade, né? Pô, você não tem a fórmula? Se eu garanto o lucro. Se tá tanto... Cara, o Taleb, Nassim Taleb, é o meu autor preferido. E ele fala muito disso. Ele fala, cara, se era previsível, por que você não previu antes? Por que você tá me dizendo que era previsível depois do que aconteceu? Igual o jogo aberto, né? O cara que fala o que o treinador deveria ter feito depois que o jogo acabou. Inclusive, uma brincadeira que eu faço, uma das coisas mais fáceis que existe é você falar que você consegue prever o futuro, que você é muito inteligente. Pega o teu celular e posta um vídeo por dia no Instagram, um vídeo por dia, fazendo alguma previsão bizarra. Tipo, o Trump vai morrer esse ano. Posta. O Lula vai perder esse ano. Posta. Esse ano, sei lá, uma cantora do interior do Rio Grande do Sul vai virar top 1 Brasil. Posta. E vai falando absurdo. 365 dias depois, você vai ter 365 vídeos. Cara, dia 31 de dezembro, talvez 10 coisas do que você falou vão acontecer. 10 coisas vão acontecer. E aí você vai pegar e você vai postar isso no seu Instagram. Viu como eu sabia? Eu sabia que isso ia acontecer. Tava claro, todo mundo sabia. Só vocês que não enxergavam. Eu sou muito mais inteligente que vocês. Eu sei muito mais do que vocês. Os outros 355 aberrações que o cara falou, todo mundo esquece. Ele esquece. Entendeu? Porque a memória dele também é seletiva. Porque a autoconfiança dele também é seletiva. E aí e a gente tende a acreditar que essas pessoas são deuses. Não são. São pessoas como qualquer outra que estava numa circunstância certa, num contexto certo, tinha a lataria certa, conheceram pessoas certas. Consequentemente gerou aquele resultado. Agora, uma dúvida genuína. O digital, por exemplo, é um mercado cheio de mentores. Mas o mercado de desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. Do empreendedorismo também, muitos empresários se colocam nesse lugar de mentor. E eu consigo enxergar que é uma faca de dois gumes. Eu vejo que pessoas se inspiram e pessoas se destroem, se sabotam também por causa disso. Então, como equilibrar essa questão de... Que não necessariamente chega a ser uma idolatria, mas ao menos de pegar uma referência e utilizar ela para ser uma direção. Há uma forma saudável de fazer isso? Cara, existe. Eu acho que, vamos lá, uma das maneiras é você entender o contexto do outro e entender o seu contexto primeiro, Marcelo. Acho que é a primeira coisa que eu falaria. Tal pessoa teve muito sucesso. Vamos entender o motivo? Ou os motivos? Que, pelo menos aqueles que eu consigo enxergar. Porque os outros milhares que eu não consigo, eu jamais saberei, tá? Mas vamos entender os motivos e o contexto que fez o cara... O cara começou a vender na internet na época que você botava R$10 e voltava 1.000. Hoje você bota R$10 e volta 12 quando não dá prejuízo. Então não tem como. Nós estamos falando de contexto... Isso eu falei só o contexto econômico. Só o contexto do Zuckerberg que apertou um botão e falou: estão pedindo para pagar mais imposto, eu vou repassar esse imposto para os outros pagar. Então, entender que vocês estão em mundos diferentes, acho que é a primeira coisa. E é aquela coisa do não conhecer seus ídolos também, cara.
eu já conheci muito ídolo e eu falei, cara, gente da gente igual eu, inseguro também, problemático também, tem medo também. Eu lembro que uma vez eu fui no camarim de um artista amigo meu, que, pô, ele era top nacional, ele era top 1 nacional. E eu lembro de chegar no camarim, dar um puta abração nele, e, irmão, como é que você tá? Tudo bem? Senta aí, tal, tal, tal. E ele, tipo, preocupadíssimo se tinha gente no show ou não. E ele, meu, como é que tá? Encheu, não encheu? Vai dar gente? Não vai? Tal, tal, tal. Eu, pô, irmão, o que você tá preocupado? Como Tu assim? é top 1 nacional, velho. Ele, irmão, mas cada dia é um dia, velho. Eu falei, caralho, irmão. Não é? Esse maluco tem os mesmos problemas que eu, velho. Porque tem dia que eu vou dar uma palestra e o bagulho tá vazio. Eu, caralho, irmão, velho, tá vazio o bagulho. Então, tipo, os mesmos problemas. E às vezes essa turma me liga pra falar de relacionamento amoroso, que eu passo também. E que todos os meus alunos passam também. Então, entender que todo mundo é gente é muito importante também, entendeu? Mas existem pessoas que são mais sortudas do que outras. É só isso. É só isso. Eu tô sendo muito resumidor, né? Não, mas eu Mas entendo. tem gente que é mais sortudo. E às vezes a gente tem uma necessidade tão grande de explicação do aleatório, né? A gente falou muito disso no almoço também, Mas né? A gente necessidade, tem que entender. assim, Irmão, é aleatório isso. Ah, mas por que ele é mais sortudo que eu? Bicho, não sei, velho. Queria saber também, porque aí eu também queria ser sortudo, né? Eu percebo que muito da sua tese hoje se passa em mostrar para as pessoas a importância da sorte, da aleatoriedade, do caos, que as pessoas têm um senso de controle muito grande, quando na verdade é um pseudo-controle, né? Algo que não tá realmente nas mãos dela como ela imagina. Tentando trazer para algo que tá um pouco mais dentro do que a gente acredita ser controle. Que é controle? Legal. Que é... Eu percebo que muitas pessoas no digital tentam se compreender para que elas tenham mais resultados e possam controlar um pouco mais suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Mas o que eu mais vejo são pessoas que reclamam de estar travadas, de estar procrastinando. E eu consigo identificar ao longo do tempo muitos padrões que geram o que para essas pessoas é considerado insucesso. Até porque o sucesso é relativo. Então, falando desses padrões, o que você enxerga por trás dessas pessoas que elas... ou pelo menos acham que sabem o que querem, como, por exemplo, no mercado digital. Eu quero ficar rico, de casa, poder viajar quando eu quero, essa promessa do digital. O que é que faz com que elas não cheguem lá dentro do que esteja, do que ela acredita ser controle, ou seja, dentro da mente? É meio doido falar isso e talvez eu pareça até repetitivo e chato, mas não tem padrão. Não tem. Não tem. Esse padrão é criado por nós. Não tem padrão, cara. Tem gente que é muito trabalhadora e as coisas acontecem pra caralho. Tem gente que não trabalha e as coisas acontecem pra caralho. Eu percebo isso. Você percebe, entendeu? Tem gente que trabalha pouco e as coisas acontecem pra caramba. Tem gente que não trabalha e as coisas até acontecem um pouquinho. São tantas coisas... Só que é aquele cemitério dos que tentam, que a gente tava conversando no carro. O cemitério das pessoas que tentam, ele é muito grande. Gigantesco. Ele é muito grande. Inclusive, ele é 1 milhão de vezes maior do que o cemitério das pessoas que dão certo, né? Do que esse palquinho. Exatamente. E aí, às vezes, a gente procura alguns padrões. O padrão de sucesso é que a pessoa acorda às 6 horas da manhã todo dia. Irmão, vai na estação da Sé em São Paulo, 6 da manhã, que vai ter 700 mil pessoas lá. Então não venha me falar que o padrão de sucesso é acordar às 6 horas da manhã. Tem o padrão de sucesso, é a pessoa que posta 1000 vídeos, no mínimo no Instagram. Eu tendo a concordar que a pessoa que posta muito no Instagram tem a probabilidade de viralizar muito mais, óbvio. A probabilidade de dar mais certo e algum vídeo viralizar, as pessoas chegarem nela e tal, tal, tal. Mas isso também não é um padrão. Já vi gente viralizar com 5 vídeos. Aquela moça do avião ganhou 2 milhões de seguidores sem postar conteúdo nenhum. Então, não existe padrão. Esse padrão é criado na nossa cabeça. O que eu bato muito na tecla para as pessoas tentarem dar certo e dormirem bem com isso. Teve uma frase que eu falei de maneira completamente espontânea lá no PrimoCast com o Paulo Musi, que eu contava a história de um amigo que falou que ia almoçar mais vezes com os pais dele se ele morasse na cidade. E eu brinquei com ele. Falei, irmão, tu não liga pros seus pais todos os dias. O que te faz pensar que você vai almoçar com eles todos os dias? Se você não faz o melhor nas condições que você tá agora, você não vai fazer o seu melhor em outras condições. O que eu falo pras pessoas? Eu falo, irmão, faz o seguinte, dá o seu melhor, mas o seu melhor mesmo. Dá o seu melhor nas condições que você tem. Multiplica as suas tentativas. Isso eu tirei do livro O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado e a Lógica do Cisne Negro têm as mesmas conclusões. Que a sorte é uma chuva de meteoro. Quanto mais você trabalha, maior você aumenta a superfície de contato para o meteoro cair em cima de você. Perfeito. Tá? Então, multiplique as suas tentativas. E no momento que der errado, fala, bicho, amanhã eu acho que eu tento de novo.
E vai tentando. E vai tentando. Tem gente, Marcelo, é muito importante entender isso, velho. Amigo, me escuta. Tem gente que não tem propensão pra fazer determinadas coisas. Fato. Nem todo mundo nasceu pra ser empresário. Nem todo mundo nasceu pra ser comunicador. Nem todo mundo nasceu pra ser jogador. É engraçado que o esporte mostra isso pra gente com Muita mais clareza, clareza, né? né? Eu não nasci para ser jogador da NBA, entendeu? Vou ter que lidar com essa parada. Só que essa coisa do coach da internet jogou tanto essa coisa na gente de tipo, sim, você é capaz e Sim. basta acreditar. Propaganda da Ford, se não me engano agora, é se você acredita em si e não acredita, você tá certo. Não, mano. Não, mano. Você acreditar numa coisa que é improvável, você só tá sendo maluco. Você só tá sendo Dunning-Kruger puro, entendeu? Então, tipo, eu não vou acreditar que eu posso ser jogador da NBA porque eu não posso ser jogador da NBA. Porque eu sou baixo pra isso. Lida com essa merda. Tem gente que não tem propensão a ser empresário, por quê? O comportamento humano ele é a base, de uma maneira simplificada, de ambiente e genética, tá? São como a sua genética se comporta e se adapta ao ambiente. Se você foi estimulado na tua infância, teu pai era empresário e ele tinha propensão a risco, ele ia lá, financiava, quebrava, levantava, financiava, dava certo, financiava, quebrava. O cara, você nasceu nesse bololô de comer picanha sábado e um mês depois comer miojo, entendeu? Você foi estimulado pra isso. Ou você tem um fator genético, que é, mano, texto lá em cima, ambição pra caralho, uns traumas na infância que te deixou puto pra cacete, e aí você quer mostrar pros outros que tu é foda. Então você tem fatores ambientais e genéticos que te ajudaram a assumir risco, Perfeito. entendeu? Então, pra esse público específico, que ou tem genética ou teve estímulo, vai, irmão, tenta, abre um CNPJ e vai pra cima. Se você não foi estimulado e você não tem genética a risco, o que é entender genética a risco? Se eu te botar na mesa aqui agora, você prefere... A gente vai apostar uma corrida, tá? Se você ganhar a corrida, eu te dou... Se você ganhar a corrida, você me dá R$100, tá? Se eu ganhar a corrida, eu te dou R$100, tá? Aí a gente aposta e eu ganho. Aí eu olho pra você e falo assim, vamos de novo? Se a sua dor de perder os R$100 for... maior do que a sua vontade de ganhar os R$100 na próxima corrida, uma vez que você perdeu e tá meio claro pra você que talvez você perca de novo, talvez você não tenha propensão a correr risco, mano. Nossa, eu tô aqui, tipo assim, irmão, eu nem lembro mais de R$100, eu só preciso ganhar essa corrida, cara. Você entendeu? Eu já corri com você em mas minha eu vou cabeça, ganhar irmão. essa porra, agora que eu vou matar esse filho de uma puta. Esse cara tem propensão a risco, entendeu? Mas você tem que sentir a dor no bolso. Tipo, caralho, mano. Acredite se quiser, eu não gosto de perder, mano. Eu tenho mais medo de perder do que vontade de ganhar. Eu não sei se eu tenho propensão a alto risco. Por muita sorte, eu consigo ser empresário hoje, entendeu? Por muita sorte. Mas meu pai é um cara com propensão a risco. Meu pai, desde sempre, ele tem fatores genéticos com propensão a risco, entendeu? Mas eu fui pouco estimulado, porque meu pai deu errado, tipo, a minha infância inteira. Meu pai só dava errado, mano. Minha mãe economista, mulher segura, pé no chão pra caralho, dinheiro na conta, calma. E meu pai, financiar, entendeu? Tipo, foda-se. E essa dualidade, quando meu pai começou a dar certo, eu já era velho. Então, o meu estímulo de criança e pré-adolescência foi minha mãe dizendo, é melhor você ter uma grana ali na conta, entendeu? Então, eu virei empresário por um acaso. Eu não virei empresário por decisão. Sim. Mas é muito importante a pessoa saber se é pra ela, mano. Porque vai ter gente, mano, que vai ralar a vida inteira. E não vai, velho. E aí ela vai ter uma vida frustrada. Ela vai achar que trabalhou pouco. Ela vai achar porque o outro é foda e eu não sou. Não, mano. Não. Tipo, analise. Deu o teu melhor, não deu certo. Ou você tenta de novo, você desiste. E a vida é esse flow aleatório aí, entendeu? Agora... Primeiro, maravilhoso, né? Agora, eu imagino que as pessoas... Uma pessoa que, por exemplo, buscou muito desenvolvimento pessoal ao longo da vida. E ela cai pra ouvir o Guilherme Batilani. E aí, ao longo do tempo, ela ouviu vários coaches falando desse empoderamento, né? Sim, você consegue, você pode, só depende de você. 100% do seu fracasso e sucesso vem das suas escolhas e decisões. Aí ela ouve o Guilherme Batilani e ela fala, opa... Isso aí é um paradoxo dentro do que eu ouvi. Não, eu acho que elas até fecharam já. Então eu queria te perguntar, vamos supor que chega uma pessoa que nunca te ouviu, e aí fulano falou, não, mas ele entende o comportamento humano. É que a pessoa associa, não, comportamento humano, tá, desenvolvimento pessoal, evolução, sucesso, milionário. Aí ele vai e te pergunta, mas Gui, como que eu posso então usar esse tal de comportamento humano a meu favor, pra vender mais, pra me aproximar do sucesso? Tem como? Se sim, Perfeito. como é que eu faço isso então? Tá, você já tinha perguntado isso antes e eu não respondi te ajudando, né? Mas agora Mais essa ou menos, pergunta foi ainda mais ou melhor. menos. Tá.
Cara, vamos lá. O autoconhecimento é o primeiro passo, Marcelo. Com certeza. Quem eu sou, qual é o meu contexto, o que eu já vivi, o que eu já passei, quais são as minhas dores, o que eu tenho propensão, o que eu não tenho propensão, para que eu sirvo, qual é o meu círculo social, qual é o meu QI, qual é a minha coordenação motora, vai, velho. O que eu tenho de arma, entendeu? Quando você contrata um analista de empresa, porque sua empresa está dando errado, o que o analista faz primeiro? Me dá tudo que você tem, irmão. Mas tudo que tá acontecendo, você me dá para eu analisar. Aí o analista vai abrir o livro, vai ver tudo, e aí ele vai trabalhar com esses dados que você entregou para ele. Tá? Então, o primeiro passo é você entender de fato qual é o contexto, para que você serve, quais são as suas circunstâncias. Ponto número 2. Se eu falei que o nosso comportamento é a base da interação entre a nossa genética e o nosso ambiente, e você não controla a sua genética, você não controla. Tipo, não, eu quero ter a texto mais alta. Isso até dá, hoje dá, né? Mas, enfim... cara, sobrou o teu ambiente. O que eu, Guilherme, aprendi para executar as tarefas que eu julgo que são importantes para eu ter uma vida melhor, para eu trabalhar mais e por aí vai. Eu facilitei o meu ambiente para fazer as coisas que são obrigadas a fazer para ter uma vida melhor. Eu preciso ler muito hoje. Preciso ler muito. Tem um público inteligente que me segue, tem pessoas qualificadas que me seguem e que esperam que eu não fale nenhum absurdo e que eu paute tudo que eu tô falando. Então eu preciso ler igual um maluco. Se os meus livros ficarem escondidos no fundo do meu guarda-roupa, qual que é a chance de eu ler? Praticamente zero. Só se eu, sei lá, tiver eufórico. Yes, e aí eu vou lá e pego o livro. O que eu faço? Eu espalho o livro pela casa inteira, velho. Se você entrar no meu apartamento um dia, todos os cômodos da minha casa vai ter livro espalhado. Porque eu entro na sala, dou aquela olhadinha, preciso ler. Tipo, eu não tô feliz. Falo, uau, yes, vou ler agora. Eu não tô animadaço pra ler. Mas o livro tá ali olhando pra minha cara. Não me custa nada sentar ali 5 páginas enquanto eu espero alguma coisa. Já cato, já leio. Vou na sacada ver a paisagem do meu apartamento. Tá ele ali, ó, olhando pra minha cara. 3 páginas aqui, vai, rapidão. E leio mais um pouquinho. E aí eu condicionei o meu apartamento a fazer o que eu quero. Academia. Pô, tu vai se matricular na academia do outro lado da cidade? Tá chapando? Aí chove, você não vai. Aí você tá cansado, você não vai. Ou eu treino na academia do meu prédio, ou eu treino na academia que fica 5 minutos de caminhada da minha casa. Então, é muito mais fácil eu ir até lá todos os dias. O meu estúdio, por exemplo. Meu estúdio fica a 10 minutos da minha casa. Então, tô com uma ideia. Eu corro lá e faço. Eu condicionei o meu ambiente para fazer as coisas que eu preciso fazer. Ponto número 2. Nós somos a resposta social das pessoas que nós convivemos. Eu quero me tornar uma pessoa que lê mais. Então, tu vai ter que conviver com gente que lê mais. Tá? Porque a pessoa vai citar um livro, tu vai querer ler esse livro. A pessoa fala bonito, você fala, nossa, eu sou mó burro, velho. Preciso falar igual essa pessoa. E aí você vai começar a falar mais, a conviver mais com ela, a ler mais pra você falar igual ela. Outra coisa, Gui, mas o meu círculo social é um círculo simples, velho. Eu não tenho acesso. Então siga pessoas no Instagram. Porque, cara, o Instagram lhe dá essa capacidade de conexão, né? Você... Assim como o próprio KiwiCast, que é um ambiente. Exatamente. Assista todos os episódios do KiwiCast e aí você vai conviver com as pessoas que te inspiram e aí essas pessoas vão te moldar, vão moldar o seu comportamento. Então, essa resposta ambiental, você pode condicioná-la de alguma forma. Pô, se tu fica seguindo influenciadora de rabo grande, irmão, tu não vai se motivar a ser uma pessoa melhor, tu vai se motivar a passar o dia inteiro vendo rabo, entendeu? Então, depende muito daquilo que você consome. Um dos meus filmes preferidos é um clássico, chama O Silêncio dos Inocentes. Já ouviu falar desse filme? Uhum. Cara, uma das cenas finais desse filme, que pra mim, porra, moldaram a minha parada, quando o Dr. Lecter foi ajudar a encontrar o Buffalo Bill, eles queriam encontrar onde foi a primeira mocinha que morreu, né, que o Buffalo Bill matou. E aí o Dr. Lecter fala, de qual cidade ele é? Ele é da cidade da primeira mocinha. E aí todo mundo, mas como é que sabe? E pra mim a frase do filme a gente só deseja aquilo que a gente vê. Portanto, se a gente vê muito, a gente vai desejar muito. Uhum. Se você passar o seu dia lendo ou consumindo pessoas que leem, você vai ter desejo por leitura. Se você passar o seu dia vendo pessoas treinando, puxando ferro, você vai aumentar o seu desejo por puxar ferro. Então, quanto mais você consome determinado conteúdo, determinada pessoa, determinada qualquer coisa, maiores são os seus desejos de acordo com aquilo que você está consumindo. Uhum. Então, cara, faz uma limpa no teu Instagram, espalha livro pela casa, se matricula na academia perto. Facilita a sua vida para não ser uma grande coisa. Tem muita gente que fala assim, eu leio, mas eu não tenho tempo. Deixa eu ver teu celular rapidinho, deixa eu ver quantas horas você passa no teu celular. A pessoa fala, não, eu só vou sentar para ler quando eu tiver 1 hora para ler. Então você não vai ler, né? Agora, quando você tem 5 minutinhos, você abre teu celular rapidinho.
Então, cara, isso talvez sejam escolhas. Ou pelo menos uma reação do nosso corpo ao ambiente que a gente está inserido. Então, arruma o teu ambiente. Entendeu? Arruma o teu ambiente. É o que eu diria para as pessoas. Boa. Agora, tentando trazer essa fala com responsabilidade, sabendo que cada ser humano é individual, então não tem como eu pegar minha história necessariamente e projetar totalmente sua vida para você replicar e ter o meu resultado. Maravilhoso. Dentro da sua realidade, o que é que você viu que deixou rastro do seu sucesso? O que é que você olhando para trás fala, pô, mas eu caminhei por essa jornada. Não quer dizer que você precise caminhar por aqui, mas eu passei por isso. Eu estou amando tua cautela nas perguntas. Vamos lá. Coisas que eu fiz que eu acho que funcionaram. Fui para São Paulo. Né? Fui para São Paulo meter o louco. Quando eu fui convidado para o primeiro podcast em Maringá, eu acreditava piamente que ia dar bom por causa da minha facilidade em comunicação e tal. E foi muito melhor do que eu imaginava. A vida surpreendeu positivamente a mim. Aí veio o segundo podcast veio o segundo convite pro mesmo podcast. E eu fui de novo, tá? Aí eu fui mais treinado, fui mais preparado e deu certo também. Cara, isso não significa nada, você viralizar vídeo. Tipo, você não constrói carreira viralizando vídeos, não tem nada a ver. Você não vira uma lenda. A minha ideia é virar uma lenda. Eu quero ter 30 anos de internet de comunicação, entendeu? Mas isso não acontece viralizando vídeo. Então eu falei, bicho, preciso ir pra São Paulo. Juntei o dinheiro que eu tinha, que era pouquíssimo dinheiro. Liguei pra amigo que morava em São Paulo. Irmão, você tem um chão pra eu dormir aí? Fui pra São Paulo ficar lá. Aí convites foram aparecendo, porque, vamos lá, Marcelo, a vida é muito caótica, velho. Muito caótica. E boa parte... Eu só estou aqui agora porque mandei mensagem para o Guilherme dizendo, Gui, vamos treinar? Vamos almoçar essa semana? Estou aqui em Balneário, vamos fazer alguma coisa? Aí eu fui treinar com o Gui e no treino, pô, tu tem que fazer o podcast de novo, hein? Eu tenho mesmo, entendeu? E ele, velho, vamos tentar a semana? Vamos? Nem tinha pensado nisso, hein? Brincadeira. Mas eu sempre estive no meio do caos ali. Eu nunca neguei um convite para jantar ou ter uma festinha ali acontecendo e vamos lá e eu falar, não, vou ficar em casa. E como eu sabia que São Paulo é a meca da comunicação e da internet, eu fui para a meca da comunicação e da internet. E aí conheci muita gente. Cara, vários sonhos de podcasts que eu realizei e ainda tem podcasts que eu não fui, que eu tenho sonho de ir ainda. Coisas que eu acho que me ajudaram demais foram os relacionamentos que eu construí nesse tempo. As melhores oportunidades que eu tive, com toda a certeza do mundo, foram de pessoas que eu conheci e não se devem ao meu mérito. Talvez o meu mérito como eu fui simpático e tratei a pessoa e tinha alguns seguidores na internet. Ok. Mas as oportunidades surgiram por eu estar lá olhando no olho delas e falando, pô, que legal o teu podcast, hein, cara? Tô aí, perfeito. Hein? Tô vivo. Aí eu vou, mando bem, ele chama outro cara. Então eu vivo um caos aleatório e trabalho muito nessa sopa caótica que é a vida, entendeu? Faz muito sentido. Eu olhando para trás consigo enxergar que o que trouxe mais alavancagem na minha vida, os meus resultados até o momento foram pessoas, livros e viagens. Perfeito. Que a viagem ela carrega um peso cultural gigantesco. Os livros, não precisa falar, e pessoas mais ainda. Então essas três coisas tiveram uma alavancagem muito grande assim, em minha vida, eu sinto que causaram impacto. E eu, olhando hoje, assim, para o que é que foi essencial em minha vida, eu isolaria esses 3 pontos. Falando de pessoas e trazendo agora aquela habilidade lá do início que a gente trouxe de comunicação, eu vejo esse relato aqui, eu não vou dizer dezenas, mas centenas de vezes. Foram pessoas que se conectaram com outras pessoas e portas se abriram, caminhos foram traçados e é assim para praticamente todo mundo. Você não consegue fazer quase nada sozinho, ou pelo menos como pensa que faz. Perfeito. Como que você conseguiu se relacionar com essas pessoas? E eu digo, tipo assim, não a título de, ser interessante, mas tecnicamente, o que é que faz aquela pessoa que tá ali do outro lado, que deve olhar para ela e falar, cara, mas eu não sei nada. Cair num evento, numa roda daquele grupo de pessoas que ela gostaria talvez de se relacionar para dar um passo na carreira. O que é que faz essa pessoa, talvez, então, ser vista como interessante, ser aceita nesse grupo, nessa tribo, até eventualmente se tornar isso? O que é que faz você conseguir fazer o network e talvez a pessoa que tá ali do outro lado não conseguir nem dar um oi para aquela pessoa? Cara, a minha maior escola, Marcelo, até engraçado falar isso, é tomar fora de mulher, velho. Não vou negar, não. A minha maior escola da vida de rejeição é tomar fora de mulher, velho. Eu venho de uma cidade universitária, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Mas nenhuma. Inclusive mostra o quanto eu sou um leão na guerra, né? Mas enfim... Eu sempre tive curiosidade, assim, para entender comportamento. E eu gostava do desafio e do risco
De chegar em uma pessoa aleatória que eu achei bonita, que eu achei interessante, puxar assunto com ela e ver o que dava. E você vê que é a somatória de várias coisas, né? É a habilidade social, é a coragem e é o caos. É a soma dessas 3 coisas. O caos de, tipo, se a menina me achar bonita ou não, se ela tá num dia legal ou não, se a música tá legal ou não. São várias variáveis que faz a pessoa me dar atenção ou não. E boa parte delas eu não controlo, mas pelo menos eu controlo e ir lá falar com ela. A coisa da habilidade social, que eu trabalhei muito dentro do colégio agrícola, que pra mim também é mais natural, mas eu estudei muito isso até funcionar. E a coisa do naturalizar a rejeição, cara. Eu naturalizei a rejeição. E uma das coisas que me ajudou muito também é que eu peguei muita carona no meu ensino médio. Então eu botava a malinha na beira do acostamento e ficava pedindo carona até alguém parar. Eu peguei mais de 1.000 caronas nesses 3 anos. E de 1.000 caronas que eu peguei, foram 40 mil caronas que eu não peguei. Então 40 mil carros passaram por mim e não me deram carona. Então eu naturalizei muito essa coisa das pessoas falarem não pra mim. Eu vendia coisa na rua, eu fiz de tudo que você pode imaginar em relação a abordar pessoas. E quando a pessoa me rejeitava, teve uma época que eu parei de me culpar. Tipo, cara, não é porque eu sou feio, não é porque eu sou isso, não é porque eu sou aquilo. Eu fiz o meu melhor nas condições que eu tinha naquele momento, que era ter coragem de ir e ser a pessoa mais agradável possível. É isso que a gente controla, velho. Vai lá e chega e seja o mais agradável possível. É isso que me dava. E aí, o que aconteceu? Como eu naturalizei essa rejeição, quando eu ia nesses eventos, eu puxava assunto e tentava ser agradável, velho. Só isso, sabe? Isso é uma garantia de que as pessoas vão te dar atenção? Não, não é garantia nenhuma. Mas eu te garanto que se você não falar com ela, nada vai acontecer. Entendeu? Então eu sempre assumi o risco de deixa eu ir lá falar com ela. Desde, tipo, achar uma menina bonita, desde tentar vender alguma coisa pra pessoa na rua, ou qualquer outra coisa aleatória. E o que é o seja agradável? Cara, todo mundo gosta de falar de si, velho. Bicho, Adam, eu entrei e a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a história do nome do cara. Você acha que eu não sei o que eu tava fazendo? Entendeu? E aí eu perguntei a cidade que ele veio, perguntei da irmã dele, dei um conselho ou outro aqui. Pô, se eu quiser chamar esse cara pra jantar agora, a gente vai jantar, velho. Entendeu? Cara, pergunta a história da pessoa, pergunta a história do nome da pessoa, de onde ela vem, o que ela faz. Aí entra outra coisa também, outra variável, Marcelo. Você precisa ter recurso e bagagem cultural pra você ser uma pessoa agradável. Então, eu tô aqui em Balneário. Vou falar com a pessoa e ela é de Rondônia. Eu falo, pô, você vem de onde? Ah, vem de Rondônia, você não conhece. Pô, fala de onde você vem. Ah, vem de Cacoal. Conheço Cacoal. E a pessoa imediatamente se torna familiar pra mim, velho. Quer dizer, eu viro familiar pra ela. Tu conhece Cacoal? Conheço Cacoal, já estive lá. Tem uma igreja tal, tem um lugar tal, tem um lugar tal. Às vezes é até meio padrão, né? Tem uma igreja, tem uma farmácia. Matei mesmo. Entendeu? E aí, cara, sim! E aí pronto. Pô, você faz o que lá? O que você tá fazendo aqui? Que legal. Quem são seus pais? Velho, puxa assunto, meu. O que te fez chegar aqui? Me conta sua história. Eu adoro essa frase. Pô, me conta sua história. Fala aí de você. E a pessoa vai começar a falar, e aí você vai falar que é interessante o que ela tá falando, você vai continuar puxando mais assunto, e pronto, velho. A pessoa vai amar a sua presença. E uma característica minha que eu acho que facilita muito a minha vida é que minha gargalhada é muito fácil. Então a pessoa conta uma piada, eu pareço um idiota dando risada. E a gente gosta de contar piadas e as pessoas darem risada. Já reparou? Quando você conta uma piada, a pessoa ri e você fica, caralho, eu sou a pessoa mais engraçada desse mundo. E aí, cara, o fato de eu ter uma gargalhada mais alta, joga a minha energia lá em cima, joga a energia da pessoa lá em cima, e ela pensa, de maneira inconsciente, caralho, que cara legal, eu quero ficar mais tempo perto desse cara. E aí, pô, eu acho que isso foi um atributo que me ajudou muito. A lataria também acho que me ajudou um pouquinho. Não sei se me ajudou a chegar, mas me ajudou a não tomar a voadora de ninguém. já é alguma coisa também. Já é um benefício. E cara de pau, velho. Cara de pau total, bicho. Não, pô, um fora pra mim, ou chegar numa pessoa, caralho, admiro muito seu trabalho, cara. Beleza, valeu, irmão. Tamo junto, outro dia eu tento de novo. Você não tá no dia legal, talvez, amanhã eu tento, te pego no dia ruim de novo. E vambora, vamos fazer. Você tem que ter essa aversão à perda, entendeu? Pô, se eu perdi, deito a cabeça no travesseiro, dei o meu melhor e amanhã eu tento de novo, entendeu? Justo, muito sóbrio. E me tira uma dúvida final, que é uma coisa que sempre passa em minha cabeça, uma vez que eu encontro uma pessoa que tem autoconhecimento, se conhece, sabe, de certa forma, para onde quer ir, o porquê tá agindo. As pessoas olham quem senta aqui na mesa do KiwiCast, que é um palco de confirmação do sucesso que essa pessoa alcançou. E isso passa pela minha cabeça. Pô, essa pessoa já chegou num lugar onde milhares, às vezes milhões de pessoas querem chegar.
o que é que te faz continuar, sabe? O que é que te motiva? O que é essencial na sua vida, pensando que você tá numa cadeira que pessoas matariam e morreriam para poder sentar, né? O que é que faz você acordar e continuar andando, caminhando para frente, se aparentemente, para a média da população, você resolveu tudo o que tinha de ser para resolvido, né? Assim... Eu acho que tem uma resposta muito honesta e uma resposta honesta. Justo. Tem os dois. Se puder acessar as duas. A resposta muito honesta é porque eu não quero perder o que eu conquistei. Essa é a resposta. Eu quero continuar ganhando grana, eu quero continuar tendo prestígio, eu quero continuar recebendo convites de palestras e eventos enfim, eu quero continuar tendo uma vida confortável que eu tenho e tendo o prestígio que eu tenho. E a outra resposta também honesta é porque eu tenho um conhecimento que eu acho que é muito útil para a sociedade, de forma geral, e eu uso ele, para mim é extremamente funcional, eu aplico ele com alunos e com outras pessoas e pessoas próximas a mim, é extremamente funcional. E o meu desejo é que, pelo menos, usando a minha habilidade natural de comunicação, que essas pessoas, pelo menos, recebam esse conhecimento sobre a variedade da vida, sobre o quanto a gente controla ou não, sobre a questão da frustração, a questão do mérito pessoal e a questão da saúde mental. E eu quero que a vida das pessoas seja um pouquinho melhor graças à minha existência, entendeu? Pô, Gui, que legal que você existe. Então, pra mim já é um puto elogio já, entendeu? Acho que o melhor elogio é onde você tava todo esse tempo. O elogio que eu mais gosto de receber. Porque a pessoa tá me dizendo de alguma forma que ela poderia ter tido uma vida melhor se ela me conhecesse antes, né? Então, essa resposta também muito honesta é que eu quero fazer a vida das pessoas um pouquinho melhor graças à minha existência. Boa. E sabendo que você é uma pessoa que é curioso sobre a vida, sobre si, sobre o que é que faz as pessoas fazerem o que fazem, é um buscador da verdade, você acredita que vai encontrar, ou talvez já encontrou sua melhor versão? Não encontrei não, imagina. Não, tem muita... tem muita arroz com feijão pra comer, velho. E não. Sou uma criança, velho. Tô começando a brincadeira agora. E você sente genuinamente que vai encontrar essa melhor versão? Ou é algo inatingível? E por que eu pergunto isso? É uma pergunta bem mais complexa do que parece, porque a melhor versão é totalmente complexa. subjetiva e ela varia de acordo com as circunstâncias. Qual então, perspectiva? Se eu pensar em Perfeito. melhor versão e eu incluir físico, eu tenho um tempo limitado até realizar. Mas sou financeiro, eu tenho uma escala. Então, no seu caso, você acha que é viável ou é um sonho ilusório esse papo da melhor versão? Cara, é como você falou, se a gente ramificar e se a gente isolar, fudeu, né? Papo de melhor corpo, você tem até os 30 e poucos, né? Papo de grana, você tem uma limitação financeira. Cara, eu estou na minha melhor versão da minha vida atual. Do Guilherme, que fez 30 anos 2 dias atrás, estou na melhor fase da minha vida. Inclusive, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz, estou muito realizado. O meu sonho com 15 anos de idade era ter um emprego numa usina de cana e virar tratorista da usina. Esse era o meu sonho, por isso que eu fui pro colégio agrícola. Em nenhuma hipótese, mas em nenhuma hipótese, você perguntasse pro Guilherme da infância que um dia as pessoas tirariam foto com ele na rua, tipo, eu ia dar uma gargalhada. Em nenhuma hipótese eu imaginei que eu teria uma vida de viajar a hora que eu quiser, fazer o que eu quisesse, eu ter acesso às pessoas que eu tenho, ter o prestígio, o reconhecimento que eu tenho. Então, com certeza, os meus 30 anos são muito simbólicos, assim, pra mim. Porque, se você chegasse em mim com 20 e falasse assim, pode escrever tudo o que você quer, eu, com bom senso, não escreveria a vida que eu tenho hoje. E Marcelo, eu digo que nada é escrito em pedra. Nada. Eu posso mudar amanhã as perspectivas que eu tenho hoje. Eu posso ler alguma coisa diferente, aprender alguma coisa diferente, mudar completamente tudo que eu tinha acreditado. Até porque, se você ler qualquer livro bom, ele vai falar isso. Ele vai falar, leia sobre um assunto e depois leia o oposto desse assunto. Por isso esse é o caminho da inteligência. Você precisa ler. Perfeito. Esse é o caminho da inteligência, cara. Exato. Leu uma coisa, amou, agora lê o oposto dela. Perfeito. Então, eu tenho certeza que isso é funcional. Então, vê a outra certeza. Talvez a outra certeza seja mais inteligente do que essa certeza atual. Perfeito, Gui. Eu tô muito feliz como eu tô agora, mas eu realmente acho que eu sou uma criança engatinhando aí. Eu vejo as pessoas que eu uso como referência, tomo como referência. Meu irmão, os caras estão anos-luz de mim. E eu só quero continuar melhorando pra, ser uma pessoa mais útil socialmente. Legal. Vamos chegar aqui agora no momento do podcast que eu não lembro se você realizou na última vez, que foi o bate-bola jogo rápido. Como é que funciona? Simples, pra quem nunca ouviu. Bate-bola jogo rápido, a gente preparou algumas poucas perguntas velozes pra você. Vou jogar, você responde com uma palavra ou no máximo uma frase. Papo. Uau. Vamos lá. Preparado? Não. Caos. Vou começar. O que não pode faltar em uma comunicação autêntica? Originalidade. O maior ruído mental de quem cria conteúdo hoje? Querer ser querido.
Um padrão que você vê todo dia e ninguém percebe. Viés cognitivo. Boa. Uma ideia que você defende mesmo quando ninguém concorda. 99% da sua vida de sucesso à Eu sorte. sabia, cara. Eu sabia. Eu dei risada porque eu sabia que ia pra esse canto, cara. Eu sabia. O maior aprendizado que você teve nos últimos 12 meses. Sobre os nossos vieses. Leiam Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, sua vida vai ser outra. Viés cognitivo é algo... Pra finalizar com chave de ouro, acho que também se a resposta dessa. 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa. 10 minutos. Quem seria essa pessoa? Cara, hoje eu conversaria com Wesley Della Logari. É mesmo? É. Eu acho que vocês têm um fit muito interessante. Eu conheci ele, um cara massa. É. Acho que vocês iam Sou fãzão dele. queimar a cabeça um do outro, assim. Mas eu pensei que você ia falar o Taleb. Porra. Pensei. É, mas é que eu não tenho inglês fluente igual você, né? Não, o Taleb é zica. O Kahneman morreu faz 2 anos. Mas eu conversaria com o Wesley. É um cara que eu respeito demais. a trajetória. É especial conversar com Acho ele ele. muito bom. Cara, olha, a gente passou pelo podcast assim, ó. Passamos Foi voando. sério? Passamos voando. Dentro do tempo que a gente tinha, acho que deu pra entregar um valor agregado legal, pessoal. Só que não terminamos. Não terminamos, sabe por quê? Ah, para. Nós temos ali Ah, uns para! presentinhos, uns Ah, mimos que pra massa! você. Vocês tiveram um dia pra fazer isso. Ah, gente, obrigado. Não tem como treinar? Ó, esse aqui é um mimo pra agradecer essa presença. que legal, Na última vez você ganhou uma gente. canequinha, então nós trouxemos aqui um... Ah, aqui, posso abrir? Por favor, é seu. Cara, o que eu vou dar, não? E mais do que isso também, nós temos aqui um outro presente pelo seu aniversário também. Ai, que massa, velho. Então temos um presente em dose dupla pra você. Deixa eu fazer um lugar. Para, não faz isso. Não faz isso, cara. Eu adoro fazer isso em palestra, É um velho. presente Quando a galera mesmo. me aplaude, eu, gente, para, velho. Não queria ouvir isso. Não, para. Eu não mereço tanto. Eu não mereço, continua. Mas esse presente a gente brinca, mas é pra Ai, agradecer obrigado, o gente. seu... Você ter aceitado um segundo convite pra gravar aqui com a gente. Ter transmitido tanto conteúdo de valor. Olha, Que olha massa, pra cá. velho. Tô muito feliz. Esse aqui é aquele chocolate que você não come, cara. Que já passou do Kinder Bueno. Ah, é muito chique, né? Muito chique, cara, gente, muito chique. Eu gosto de charge. Chocolate povão. Deixa pra gente, né? Que a gente resolve. Mas é literalmente pra agradecer a sua presença, ter Obrigado. compartilhado tanto conteúdo de valor pra galera, muito conteúdo que as pessoas muitas vezes ou não estão cientes que existe, ou não estão dispostas a trazer, porque é uma responsabilidade grande falar o que você fala. Então, muito obrigado. Tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando se elas querem aprender sobre si, sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano, comunicação também. Então, já deixa aí suas redes sociais pra galera te seguir. Vai aparecer na telinha aqui. Tá, eu acho que a primeira coisa, Marcelo, obrigado pelo carinho que você aqui vai ter comigo. Tamo junto. O Gui, Carol, todo mundo é muito legal comigo, muito legal. Adam, tamo junto. O fato de vocês me trazerem aqui mostra a seriedade que vocês têm com o trabalho de vocês e que às vezes eu não fale uma coisa que seja tipo, nossa, exatamente o que a gente pensa. Vocês trazerem uma coisa disruptiva mostra a responsabilidade social que vocês têm como empresa. Obrigado por todos esses carinhos. E eu tenho um carinho muito grande pela QIFI, de verdade. Eu tenho uma história com a QIFI, respeito demais a empresa. E é só agradecer mesmo. Obrigado. Eu sou Guilherme Batilani. Se vocês jogarem Guilherme Batilani em qualquer lugar, estarei lá. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha sido útil na vida de vocês um pouquinho. Show de bola, tamo junto. Você Obrigado, foi meu útil não irmão. só na vida deles, mas na minha, na nossa também. Tá sendo um dia incrível, tamo Obrigado, junto. obrigado. E pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, tá maluco, né? Se não deixou o like, senta esse dedo no like, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou desse papo incrível com o Gui Batilani. E sabe onde eu encontro todos vocês? No próximo episódio. É um compromisso. Já inaugurando aqui pra gente encontra toda essa galera lá. Eu não sei nem usar isso. Valeu, gente! Tô muito chique agora.